Olá, bom dia! Primeira quarta-feira de fevereiro de 2025, dia 5 de fevereiro. Bom dia! O sol ainda não nasceu, né, mano? A gente tá aqui 5 horas da manhã, aguardando a luz e o calor do sol, porque não existe remédio mais eficaz, natural, do que o sol, né? Para espantar a tristeza, para espantar qualquer tipo de depressão. Bom dia para você que está acordando agora e que já está se aprontando para ir trabalhar. Bom dia para você que está na rua já, no ponto, em qualquer lugar, esperando o coletivo, que você seja protegida, onde você estiver, tá? Bom dia para você que já está dentro do coletivo, está ali, né? Disputando um espaço, um lugar para segurar, um lugar para colocar o pé. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está voltando do serviço e que vai agora descansar. Descanse, descanse porque você merece. E bom dia para você que não conseguiu dormir, né? Vai fazer o quê, né? Vamos liberar essa cabeça aí, colocar a mão no coração, se perdoar, perdoar a quem deve ser perdoado e vamos relaxar e vamos dormir, tá? Eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta e também estou estudando, sou formanda em aromaterapia. E a minha proposta nesse momento é fazer uma correlação entre essas duas artes, porque para mim são artes, né? Unindo emoção, aromaterapia e astrologia. E está sendo um caminho muito interessante, viu? Estou descobrindo um monte de coisa, principalmente a importância da unção do óleo, que é uma atividade espiritual desenvolvida, desde quando a humanidade era Homo sapiens, era Homo sapiens, ainda somos, né? Mas desde quando, olha, que quem comandava mesmo os clãs, as famílias, eram as velhas, né? Eram as mulheres velhas que tinham a incumbência de transmitir o ensinamento social e espiritual para o seu grupo, né? Então é muito interessante realmente esse estudo. Então, antes de começarmos, né, o nosso encontro, eu vou fazer a minha macumbinha, né? O óleo essencial para fevereiro, o óleo essencial espiritual para fevereiro é o canela da China, também conhecida por cássia, tá? Então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão, porque esse óleo, e vou passar na minha garganta, tá? Vou passar na minha garganta porque eu quero que a minha comunicação ela seja mais direta, seja clara e que todos nós possamos entender a mensagem que está reservada para o dia de hoje, tanto eu quanto vocês. Entender para poder transmitir e vocês recebendo no seu coração. Então vocês verificam que eu fiz o quê? Eu diluí esse óleo, tá? Porque esse óleo, as propriedades dessa madeira, as propriedades químicas, elas são fortes. E é um óleo que não é indicado, presta atenção, não é indicado para grávidas e mulheres que estejam amamentando, por favor. E se você for utilizar esse óleo nesse mês, passando na sua garganta, ou passando em algum plexo, né? Em algum plexo não, em algum chakra que você considera que é necessário, por favor, uma gota só em pelo menos 70 ml de óleo vegetal, tá bom? Uma gotinha e, por favor, não abuse. É um óleo essencial muito importante, ele é forte, mas não devemos abusar dessas propriedades. Nem todos os óleos têm contraindicação, mas esse é recomendado que a gente use com parcimônia e não é indicado, mais uma vez eu repito,
para grávidas e mulheres que estejam amamentando. Bom, esse óleo é um óleo que ele consta em livros sagrados, né? A gente encontra a menção desse óleo em papiros do Egito e a gente encontra também esse óleo no livro Êxodos, Antigo Testamento, né? Esse livro ele narra a história da passagem, né, da libertação dos judeus do Egito para a Terra Prometida. Momento em que Moisés lidera esse povo para que eles saíssem do estado de escravidão e entrassem numa outra, numa condição de vida mais livre, né? E a gente não pode esquecer que não há liberdade sem responsabilidade. E muitas das pessoas reclamaram, porque, né? Apesar de ser muito ruim enquanto escravo, para alguns era mais difícil então ser livre e arcar com a própria responsabilidade da sua vida. E é muito interessante porque nesse livro, onde Cássia, né? Ali está escrito Cássia, que é essa canela da China, que também ela é conhecida como Cássia. Ali está dizendo que são as orientações que Deus passou para Moisés para que ele pudesse, então, criar o seu tabernáculo e o serviço espiritual. E a cássia foi recomendada, a madeira da cássia foi recomendada para construir o altar de incenso. O altar de incenso seria construído com essa madeira e revestido de ouro. Por quê? Porque era uma madeira conhecida pela sua durabilidade e resistência. Então, acreditava-se e acredita que essas características de durabilidade e resistência poderiam também ser transportadas para esse altar do incenso, e também nós hoje podemos entender que essas características da cássia, da canela da China, sendo usada de uma forma responsável, sem abusos, pode nos auxiliar, sim, em manifestar essa força, essa resistência que a gente precisa. E é muito interessante, por quê? Porque nós estamos no período de Aquário, Sol em Aquário. E Aquário fala em liberdade. Aquário fala em sair dessa questão da escravidão e entrarmos num estado maior de liberdade, que alguns eles confundem com rebeldia, tá? Então a gente precisa, sabe, estudar um pouquinho mais, olhar para a gente mesmo e para poder verificar o que é liberdade, o que é rebeldia, como é que eu posso lidar com essa situação. O importante é a gente poder, sabe, quebrar as amarras que nos prendem a situações dolorosas e ir em frente. Mas para isso a gente precisa ter muita coragem, que às vezes a gente não tem. Então, nesse segundo mês, seria interessante a gente olhar para esse aspecto, né? Você pode ali entrar num estado de tranquilidade, respirar, usar o seu óleo essencial de cássia e se perguntar: que corrente está me aprisionando nesse momento? Que paixão, que vício me aprisiona nesse determinado momento? Talvez você não vá responder no primeiro momento, porque é uma pergunta difícil, porque dificilmente a gente presta atenção na gente mesmo, né? É mais fácil prestar atenção no outro, mas na gente fica um pouco mais difícil. Então, talvez seja difícil você, no primeiro momento, responder essa pergunta, mas vá em frente, tá? Se dê um tempo, talvez uma semana, sabe? Olhe para você mesmo, para a sua vida e verifique, né? O que está se repetindo constantemente. O que se repete constantemente e verifique qual é a consequência que esse ato repetitivo traz na sua vida.
E nesse momento também vale a gente observar. Eu estou reclamando demais, eu reclamo de tudo, né? Ou eu fico muito tempo nas redes sociais e não faço outras coisas a não ser ficar ali nas redes sociais o tempo inteiro. Eu como demais, né? Eu gasto demais, né? Então são coisas que a gente precisa, de uma certa forma, olhar para a gente mesmo e verificar, não, é isso e eu quero escolher pelo menos uma coisa, né? Porque não dá para abraçar tudo. Eu vou escolher uma coisa para poder me livrar desse condicionamento. Seria interessante você escrever, porque a partir do momento que a gente escreve, a gente entra mais na gente mesmo, né? Essa viagem interna, ela fica facilitada e daí você pode escrever quais foram as ideias, as sensações que você teve quando fez esse exercício. E no decorrer do mês de fevereiro, volte a fazer o exercício sempre quando você sentir necessidade, tá? Então é um mês muito interessante para a gente trabalhar a nossa liberdade. E não existe, repetindo, não existe liberdade sem responsabilidade. Isso é muito importante, tá? Falei demais, hein? Ó, 11 minutos. 11 minutos e hoje nós estamos com o Sol aos 17 graus de Capricórnio e já estamos agora no ápice da Lua crescente, tá? Sol em Aquário, Lua em Touro, 17 graus. Aquário, Touro são 2 signos fixos, tá? Quer dizer, eles trabalham para manter as coisas. Campo de trabalho, para a gente manter o que foi, o que já nasceu na nossa vida, o novo que já nasceu. Nasceu, a gente precisa agora estabilizar. Então, essa é a vibe, vamos dizer assim, dos signos fixos. Aquário, signo do elemento ar, Touro, signo do elemento terra. Podemos dizer que os dois querem a mesma coisa, só que escolhem caminhos diferentes. Você já passou por isso? Você com seu namorado, você com seu marido, tá, tudo mais, os dois queriam a mesma coisa. Não, mas a gente tem que ir por aqui. Não, a gente tem que ir por aqui. Então, uma lua crescente é praticamente essa vibe. Os dois querem a mesma coisa, mas um quer ir para o caminho do pensamento, Sol em Aquário, e a outra quer realizar, né? Não, o trabalho manual é mais importante do que o trabalho intelectual. Não, imagine, o trabalho intelectual é mais importante do que o trabalho material. É apenas um exemplo. Então, a gente tem esse conflito. É o conflito que a lua crescente traz para a gente. Lembrando que nós estamos numa lua nova de Aquário, e qual é a proposta dessa lua nova? Nós temos que encarar que a fama, ela é transitória. Hã? Olha só a proposta dessa lunação de Capricórnio. Encarar a fama e aceitar uma característica fundamental, que a fama é transitória. E isso é muito importante para a gente, porque nós precisamos aprender a lidar tanto com os aplausos quanto com as vaias, tá? Para a gente não entrar em colapso físico, mental, espiritual. Outro dia eu vi um vídeo de um ator que né, vai saber o que ele estava passando, coitado, mas pelo que eu vi, ele provocou o próprio suicídio, né? O que será que ele estava passando? Eu não sei, mas muitas vezes essa questão de não estar tendo a fama que ele gostaria, ai, porque eu não sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não. A fama tem uma característica fundamental, que é a transitoriedade. E nós precisamos aceitar isso, sabe? Curtir aqueles momentos onde está tudo ali, está pulsando, mas saber que esse momento passa, como tudo na vida, tudo passa. Para que quando chegar o próximo momento, a gente saiba também lidar com essa situação e, se for o caso, se reinventar.
Isso em qualquer lugar. Isso pode ser na área de entretenimento, pode ser na nossa área de trabalho, pode ser dentro de casa, sei lá. Pode ser em qualquer lugar. Mas a proposta, segundo uma determinada escola astrológica, é que nesse período de lua nova, né, agora nós estamos na fase crescente, é olhar para essa questão da transitoriedade, da fama, tá? Para a gente não entrar em colapso. Bom, se a gente está nessa fase de lua crescente, eu vou trazer aqui o que a egrégora da Maria Madalena sugere para a gente nessa fase, que é a meditação da harmonização com a lua, tá? Lua, gente, é emoção, né? Uma coisa muito importante na nossa vida. Lua é a fama, é a transitoriedade. Lua é o povo que fomenta a fama. E não existe nada mais mutável do que a lua, né? Então, vamos fazer a nossa meditação de harmonização com a lua. Eu vou dar os passos e depois você, no momento mais apropriado, quando você estiver num lugar tranquilo, quando você estiver respirando e tal, é importante que faça a respiração da mãe, segundo a egrégora da Maria Madalena, que é uma respiração de 7 tempos. 7 tempos você respira, 7 tempos você se acalma e 7 tempos você expira. E repete esse movimento quantas vezes você quiser, até entrar num estado de tranquilidade, de uma tranquilidade maior. O que nós precisamos para essa meditação? Nós vamos usar a nossa mente. Nós vamos criar com a nossa mente uma ferramenta, vamos dizer assim, de proteção muito importante, tá? Segundo a egrégora da Maria Madalena. Nós vamos criar com a nossa mente uma esfera de luz brilhante e pulsante. Luz, 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 luz. E dentro dessa esfera nós vamos colocar uma cruz de espada, cruz de prata. Daí você vai me falar, Sônia Beth, cruz, mas cruz não é morte, não é sofrimento, tal. Esse significado da cruz é para nós e dentro de um contexto cristão. Mas a gente tem que lembrar que a cruz é um símbolo que é utilizado foi utilizada por várias culturas e que não tem esse significado como tem no meio cristão. A cruz, ela é utilizada como para a gente reconhecer a integração dos 4 elementos que formam o plano físico: água, terra, fogo e ar. 4 pontas. E, além disso, nos ajuda a verificar que nós precisamos ter, sim, uma relação com o nosso horizontal, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família, com a nossa sociedade, ter essa relação e também ter uma relação horizontal e vertical, tá? Essa relação vertical é a nossa relação com o divino, é a nossa relação com Deus Pai e a Deusa Mãe. Então, é um símbolo que nos ajuda a integrar o espiritual com o material. Então, é nesse sentido que nós vamos colocar essa cruz de prata dentro de uma bola pulsante. O importante é que seja pulsante. O importante é que tenha vida, tá? E nós vamos, como nós estamos lidando com a lua, nós vamos então nos proteger, porque lua é emoção, lua é inconsciente. Então, nós vamos pegar essa bola, mentalmente falando, com a cruz de prata dentro, e vamos passar pelos nossos chakras. Vamos passar pelos nossos chakras, que é uma forma de se proteger das energias externas. Esse exercício tanto serve para essa meditação quando você também estiver no momento que você sente que você precisa se proteger. Não precisa falar para ninguém que você está fazendo esse exercício, mas mentaliza. Mentaliza esse exercício para que você se proteja energeticamente de qualquer outra energia externa que queira
fluir para dentro de você, tá bom? Então, um ótimo momento para a gente fazer isso. Bom, depois que nós passarmos essa bola em todos os nossos chakras, nós vamos sentir que das nossas pernas nasce uma raiz muito forte. E essa raiz penetra na terra. Essa raiz penetra na terra e chega até o coração da terra. Olha que delícia essa imaginação. Chega até o lugar da terra, que é um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de segurança. E a seiva desse coração da terra vai subindo, vai subindo, vai subindo, passando pela nossa coluna até chegar no nosso coração. Então, com esse exercício, a gente faz uma harmonização do nosso coração com o coração da terra. E esse exercício proporciona que o amor do nosso coração aumente cada vez mais. A gente auxilia que o amor na nossa família se fortaleça cada vez mais. E a gente auxilia para que o amor no nosso país, na nossa humanidade, se fortaleça cada vez mais. Nós precisamos disso, nós precisamos de amor nesse momento que a gente está vivendo. Tá? Então, depois que você fez esse exercício, agradeça. Agradeça a terra, agradeça o ar, agradeça a água, agradeça as plantas, agradeça os animais. A partir do momento que a gente faz a nossa integração com a terra, nós estamos fazendo a integração com a nossa vida e de uma forma muito amorosa. Essa é a meditação de harmonização com a Lua num dia da fase quarto crescente. Tá? Bom, nós estamos vivendo um conflito existencial, vamos dizer assim, né? Um conflito existencial que mexe com todos os níveis da nossa vida, desde o material até o espiritual. Se por um lado o nosso consciente, o nosso sol em aquário, ele está ali que nem um cão de guarda, sabe? Observando tudo que está acontecendo, buscando a integridade, buscando se proteger, se guardar, não só assim, mas também a nossa família, quem está ao nosso redor. Essa lua em touro, que representa as nossas emoções, ela está travando uma batalha. Eu adoro quando eu assisto um filme, tem aqui dois grupos brigando em luta e eles estão levando uma tocha numa mão e uma espada na outra. É essa a imagem para essa lua de touro, né? A espada, ela está ali iluminando o caminho, porque muitas vezes a gente está numa batalha, mas a gente não está nem percebendo o que está acontecendo, está tudo escuro. Fala, gente, o que está acontecendo? É como se a gente estivesse num túnel escuro, né? Então a gente tem que acender a tocha. Que tocha é essa? Que pode ser oração. Nos integrar, sabe? Nos integrar e nos integrar ao Altíssimo, ao Deus Pai e a Deus a Mãe. É trazer essa luz, é acender a tocha na nossa vida para a gente saber o caminho que a gente deve seguir. E com a outra mão a gente tem a espada. Com essa espada a gente corta o que deve ser cortado, sem dó. A gente corta o que deve ser cortado sem dó para que a gente possa caminhar, para que a gente possa cortar as amarras da nossa vida, para que a gente possa sentir o que o nosso coração está pedindo e ter a coragem de manifestar o que o nosso coração pede. Porque é desta maneira que a gente alcança a vitória, né? Alcança a vitória e consegue perceber a beleza que existe na vida. Pena que meu tempo tá acabando, mas hoje eu tive esses dias um papo com uma conhecida e o que ela me trouxe da vida dela, da relação com a filha, da relação que ela teve com a avó, que já faleceu, e eu pensei, puxa vida, como a vida é bela. E é mesmo,
Observe isso na sua vida, tá bom? Então, gente, um ótimo dia, 5 de fevereiro de 2025, primeira quarta-feira do mês de fevereiro, que você tenha um ótimo dia e que você hoje consiga fazer a sua harmonização com as suas emoções e usar numa mão uma tocha acesa e numa outra mão a espada. Até mais! Beijo!